Paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, venho aqui trazer mais uma participação da Escola Bíblica Dominical. Esta é a lição de número 6, é um vídeo extra que estou editando para concluir esta lição que, por motivo de estender muito no ponto 1, onde falamos da circuncisão, então ficamos aí em falta com o ponto 2 e o 3. É a lição de número 6, que será ministrada dia 10 de maio, o título: A Condição dos Gentios sem Deus. A Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então nós vamos aqui meditar no ponto 2 desta lição, que diz, ponto 2, estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa. Uma vida sem Cristo. Primeiro item. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que, naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Hebreus 8, de 8 a 10. Separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era a de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão, a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus e, desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que, por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. Então, vamos terminar de ler o terceiro item também. Alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Dentre eles, o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou
esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino, de alienados da promessa por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Então, vemos aqui, neste segundo ponto da lição, um ponto que é interessante para que possamos compreender dentro destes pactos com Abraão, como também com referência a Moisés e também Davi. Nós observamos que o comentarista coloca que os gentios estavam separados da comunidade de Israel. Lá desde o início, nós, quando lemos a palavra com este pensamento do pacto que Deus havia feito com Abraão, Deus apresenta para Abraão, em Gênesis, no capítulo 15, versículo 19 a 21, que Deus estaria tirando da frente da semente de Abraão o quinezeu, o queneu, cadimoneu, eteu, ferezeu, os refaíns, amorreu, cananeu, o giganzeu, o jebuseu. Eram 10 povos. Esses 10 povos Deus revela para Abraão em Gênesis 15, no versículo 19 a 21, que eram povos que Deus, na visão de Deus, era preciso de um tempo de 430 anos para que toda a iniquidade deste povo chegasse no seu ápice, para que pudesse então a justiça divina começar a realizar uma eliminação a esses povos, para que a semente de Abraão pudesse possuir a possessão da terra onde esses povos habitavam. Quando Deus fala com Abraão, depois vem a palavra em Deuteronômio, no capítulo 7, para Moisés. Passado 430 anos, Deus fala com Moisés a respeito deste pacto que Deus havia falado com Abraão. Deuteronômio 7. Eteus, Girganzeus, Amorreus, Cananeus, Ferizeus, Heveus, Jebuseus. Aqui, de 10 povos, passaram para 7 povos. Mas mesmo este povo, nos dias de Moisés, de 10 passa para 7. No período de 430 anos, este povo, que eram 10 povos nos dias de Abraão, agora eram 7 povos nos dias de Moisés. Então o pacto para com o tempo de Moisés se tratava do mesmo projeto que Deus havia criado com Abraão. Então nós observamos que enquanto o povo de Israel crescia na terra de Gósen, lá no Egito, esses 10 povos enfraqueciam. Então, é observado que enquanto o povo de Deus cresce, avança, o lado oposto diminui. Por quê? Porque tem uma aprovação de Deus, todo aquele que está embasado nas suas promessas. Então isso aconteceu com o povo aí o
povo cananeu, o povo gentil, existia uma sentença que destruía esse povo. Que sentença era essa? Era a obediência do povo de Deus, porque a obediência leva o povo de Deus a crescer na fé, na esperança, na vocação. Enquanto o povo de Deus cresce, o lado oposto tem uma sentença, porque a justiça divina opera na vida dos obedientes, fazendo com que ele cresça, mas ao mesmo tempo, enquanto esse povo cresce, a justiça divina também vai fazer com que todos aqueles que desobedecem passam a perecer. Era o que acontecia com essas nações que estavam longe de Deus. Existia um juízo, mas cabia à nação de Israel obedecer para que pudesse tomar posse da terra prometida. E esta terra era ocupada por essas nações. Então vemos, cabia a Israel obedecer. Mas chega um tempo que a nação de Israel começa a ter um paralelo com as nações, visto que Deus havia dito para Moisés, renovando o pacto da aliança feita com Abraão, ele repete para Moisés: o povo deveria obedecer para que a semente de Abraão pudesse tomar possessão da terra. Vemos que Deus dá a Moisés a lei, e Moisés ensina todos os estatutos de Deus para que a nação de Israel pudesse obedecer. Mas vemos que este povo é um povo desobediente. As 12 tribos de Israel passam a desobedecer a Deus, entrando a compactuar em suas vidas os costumes das demais nações. Então vemos que Deus adverte o povo através de seus profetas, mas o povo de Israel passam a rebelar cada tempo que passava, sua rebeldia crescia mais. Chega um tempo que encerra o tempo do ministério de Moisés, então começa Josué. De Josué entra um período dos juízes, aproximadamente 16 juízes passam a ministrar por alguns séculos em Israel. Esses juízes têm a função de dar livramento a Israel. Era uma luta constante, era um tempo oportuno de reconciliação. Quando Israel estava obediente, Deus dava livramento, mas quando Israel desobedecia, Deus enviava seus inimigos com mais força para destruir Israel. Chega um tempo que esses juízes têm um fim, com o ministério do profeta Samuel. Samuel é o último dos juízes de Israel. Ali a nação de Israel clama por um rei, eles queriam ter um rei como todas as nações tinham.
Samuel reclama diante de Deus, porque Israel estava rejeitando Samuel. Mas Deus consola Samuel dizendo: não é a ti que eles rejeitam, mas eles rejeitam a mim. E eles terão o seu rei conforme eles estão querendo. Então Deus apresenta para Samuel um homem chamado Saul, seria o primeiro rei de Israel. Entrava sobre Israel um período de 120 anos, chamado de Reino Unido, começando com Saul, depois Davi e depois Salomão. Um período de 120 anos, mas agora este período também passa e a nação de Israel, que agora, tendo uma experiência com a vida de reis sobre si, nós vamos observar que estava chegando a um tempo que Deus estava olhando para esse povo de Israel e Deus já estava vendo que não tinha mais jeito, toda correção necessária aplicada sobre Israel para que a nação tivesse uma oportunidade de arrependimento era recusado. Então Deus projeta um novo plano para que pudesse tratar com a nação de Israel. Vem aqui a divisão das 10 tribos. 10 tribos fica com Jeroboão, as 10 tribos de Israel, enquanto que 2 tribos, que é a tribo de Judá e Benjamim, fica com Roboão, o filho de Salomão. Neste período em que as 2 tribos, Benjamim e Judá, estão separados das 10 tribos de Israel, entra aqui o período dos profetas, começando pelo profeta Joel, Oséias, Isaías, Miqueias, Naum, Safonias, Abacuque, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Ageu, Zacarias, Malaquias, até 586 a.C., passando aqui 20 reis, começando com Roboão até Zedequias, 20 reis sobre Judá e 20 reis sobre Israel. Eram reinos paralelos. Então começa com Jeroboão reinando sobre Israel, terminando com Oséias. Então Israel, Jeroboão terminando com Oséias, 20 reis, até o ano 722 a.C. Deste lado da nação de Israel, as 10 tribos ministraram aqui neste tempo Amós e Jonas, enquanto que do outro lado, sobre a tribo de Judá e Benjamim, profetizaram aqui os 13 profetas. Interessante que esses profetas advertem a nação de Israel, que agora está dividida, 10 tribos para um lado do norte e 2 tribos para o lado do sul. Nós vemos que o ministério desses profetas era de trazer uma advertência para a nação de Israel, quanto para a tribo de Judá, para que pudessem reconciliar com Deus, fazer um conserto e olhar para o erro em que eles haviam cometido e deixar de errar,
endireitando suas veredas. Mas visto que Deus é onisciente e ele vê que esse povo não entraria em um concerto com ele, então Deus projeta e em 722 a.C., a nação, aqui as 10 tribos, são levadas para o cativeiro. Depois, em 586, a nação de Judá também vai para o cativeiro. Por quê? Porque Deus já estava aqui trabalhando uma forma de oferecer para as nações gentílicas aquilo que Israel havia desprezado. Então, no ponto 2 da nossa lição, fala aqui no ponto 2, já no finalzinho do ponto do terceiro item, coloca que os gentios passam a ter uma oportunidade, porque Israel estava rejeitando. Então Deus usa o profeta Isaías e diz lá no 42, versículo 6, eu te darei por concerto do povo e para a luz dos gentios. São promessas messiânicas. Mateus capítulo 12, 21, falando desta visão paralela do profeta Isaías, e no seu nome os gentios esperarão. São promessas aos gentios. Quando se trata desse tempo em que a nação estava rejeitando a Deus e Deus proclamando meios e recursos de salvação para o povo gentil, existia um silêncio. A nação de Israel sofreria no cativeiro e na dispersão, e Deus se calaria quando eles começassem a clamar. Então, no 42:14, por muito tempo eu estive em silêncio. Deus está falando sobre um silêncio. Ele estaria em silêncio com a nação de Israel. Então foi terrível quando esse povo começa a sofrer no cativeiro e depois na dispersão. Porque a divisão aqui, reis sobre Judá e reis sobre Israel, fizeram com que esse povo se achasse confiante, e não tiveram aqui nenhuma dependência de Deus. Por mais que Deus enviou seus profetas madrugando, anoitecendo, conforme é dito nas Escrituras, Deus enviou profetas ao anoitecer e ao amanhecer para falar com Israel. Mas, apesar de os profetas inspirados por Deus, fazendo lembrança dos estatutos e preceitos, dos mandamentos, das promessas, o povo se achava agora dono de suas possessões, não dependiam de Deus. Então, isto é terrível para o homem quando se acha na posição desejada e passa a não ter necessidade de depender de Deus. Então, Deus abre portas para o povo gentil. O projeto de Deus estabelecer uma oportunidade para o povo gentil
já era um plano, um projeto que vinha desde o Éden. Quando Deus fala com Abraão também, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas se em ti serão benditas todas as famílias da terra, por que Deus resolveu eliminar essas tribos que nós falamos antes? Porque aqui 10 tribos, 10 nações, essas 10 nações praticaram tantos pecados e esqueceram de que era necessário ter um certo cuidado, porque aqui eles estavam bem perto de tudo que ouviam dizer sobre Deus. Quando nós olhamos Deus rejeitando o quineu, cadmoneu, eteu, ferezeu, os refaíns, os amoreu, cananeu, girgazeu, jebuseu, esse povo tinha um conhecimento dos tratados divinos, com referência a Noé, o juízo, o dilúvio. Essas pessoas que viveram neste tempo, eles decidiram pecar e a se opor contra os tratados do Deus do céu. Eram pessoas conscientizadas, mas que se deram às mãos do maligno, para que pudesse, conforme as suas próprias altivez, pensar em não depender de Deus. Quando nós começamos a pensar sobre o porquê tantas pessoas com tanta oportunidade para servir a Deus têm conhecimento da história divina, sabe que existe um Deus que governa sobre os céus e a terra, mas eles espontaneamente se dão às características de Satanás para se opor à vontade divina. Então é por isso que vemos Deus levantando projetos para que esse povo fosse eliminado da face da terra, cabendo aí a obediência da nação de Israel. Então, quando vemos aqui 10 tribos sendo levadas ao cativeiro, foi por causa destes 10 povos, porque Deus tem uma medida justa para tratar com a humanidade, visto que no projeto divino 10 povos desocuparia a terra para fazer nela habitar as tribos de Israel, que eram 12, então, visto que também Israel não obedece a Deus, 10 tribos pelos 10 povos são levados ao cativeiro em 722 a.C. E esse povo nunca mais voltaram como tribos completas. Lá no período de Neemias e Esdras, nós observamos que eles fazem uma força para ver se conseguia voltar às tribos, mas
era um povo misturado. Não tinha como dizer esta é a tribo de Dan, ou esta é a tribo de Naphtali, ou esta é a tribo de Azer. Era um povo misturado e que já não tinha mais vontade de voltar para suas terras de origem. Então vemos que o juízo divino ele tem uma séria retidão. Então 10 tribos pereceram por causa dos 10 povos que foram tirados. E uma porta grande se abriu ao povo gentil, né? Então, Deus é maravilhoso para a luz dos gentios. Então, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. O povo gentil que estava andando em trevas e sem Deus no mundo, alcançou a oportunidade de salvação. Então Deus entra com projetos de regeneração para que, quando a sua palavra fosse proclamada, os gentios pudessem aceitar, porque estavam sedentos desta graça. Então, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando. O nosso ponto 3 resume nisso que estamos aqui, né? Sem Deus no mundo, o item 2. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram polisteístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs, que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Então, o povo gentil estava em densas trevas, mas Deus estava prometendo, Ele estava: eu te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Vamos ler aqui a conclusão. Noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao conserto da promessa. Quer dizer, longe do conserto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança. Então vemos que não foi só aqui neste tratado, mas lá na frente, após Israel rejeitar o seu Messias, o que acontece? Mateus 24, versículo 32, está falando ali do corte da figueira. E ele diz, e quando, pois, virdes que a figueira brotasse aos rebentos, sabei que próximo está o verão. Então, existe um paralelo da nação de Israel com a igreja. Mas é interessante compreender que, para a igreja nascer e crescer, foi preciso que houvesse o corte da figueira, que era
a nação de Israel. Aí o escritor aos Hebreus fala que éramos o zambujeiro bravo que fomos enxertados na oliveira. Então a oliveira se trata de Israel, que foi cortada. Existe uma parábola que o vinhateiro olhou e existia aquela árvore lá no meio da vinha. Ele procurava frutos e não encontrava. Então ele fala com o vinhateiro: por que ocupa esta figueira aí lugar na vinha? Porque ocupa inutilmente o lugar na vinha. Então foi procurado fruto, e o vinhateiro oferece um tempo de oportunidade que o senhor daquela vinha pudesse dar um tempo. Mas mesmo com aquele tempo, aquela árvore não pôde produzir frutos e foi cortada. Isso se trata da nação de Israel. Então a história apresenta que 70 anos depois de Cristo, o imperador Nero, com todo o Império Romano, destrói Jerusalém. E esse povo fica despatriado até 1948. Então, de 70 depois de Cristo até 1948, o povo de Israel vieram a perecer por entre as nações, sendo perseguidos. Mas Deus é fiel nas suas promessas. E Deus havia feito menção de um remanescente de Israel. Então, em 1948, a ONU autoriza a volta de todo o povo judeu para as terras de origem. Mais uma oportunidade. Cumprindo aí que a figueira está brotando. Isso é, agora sabei que o verão está vindo. O verão está próximo. Próximo está o verão. Mas é interessante entender que neste período de tempo em que a nação de Israel ficou despatriada, povo hebreu espalhado por todo o mundo, a igreja cresceu, evangelizando as nações, e hoje estamos vendo a nação de Israel preparada para que quando Cristo se manifestar e a igreja subir no período da grande tribulação, em grandes apertos, a nação de Israel reconciliará com o Messias, este que já tem a igreja glorificada. Mas é preciso entender que existe esse paralelo, Israel de um lado, igreja do outro. Mas lá no final, cumpre-se isto que o comentarista está dizendo aqui no final, na conclusão. Aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Deixe seu like, participe deste vídeo também fazendo seus comentários e compartilhe que nestes últimos instantes, prestes já a estar na escola dominical, ainda possamos ter aí novas ideias. Que Deus em Cristo Jesus abençoe.